live dessa noite, em que nós teremos uma apresentação pelo seu João, que é aqui de Palmas, do Tocantins. Ele vai falar sobre aquele que não nascer de novo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa é uma realização da Casa Espírita, aí de Dourados, a União Espírita Beneficente Allan Kardec, que fica localizado no bairro Monte Líbano, em Dourados. Agradecemos a presença de todos e possamos ter uma reunião onde nós possamos receber bastante conhecimentos e que esses conhecimentos possam nos tocar de forma a nos motivar, a nos transformar em direção ao Evangelho do Cristo, ao amor do Cristo. Sejam todos bem-vindos. Vamos, então, iniciar, como é de costume, mentalizando nosso Mestre Jesus, nosso Pai amado, e faremos a nossa prece de abertura, rogando a Deus que nos ampare, que nos intua, que nós possamos receber essa mensagem com muita clareza, que isso possa nos trazer novos rumos, né, em nossas vidas, que a gente possa despertar, que é sempre um motivo de despertamento o Evangelho do Cristo. E pedimos também, foi bem lembrado pelo André, pedimos também pela humanidade, em particular pelos países, pelas nações que estão em guerra, e que agora está em um destaque maior, né, a Ucrânia e a Rússia, que os dirigentes de cada país possam ser tocados pelo amor, pela compaixão, e que possam buscar o entendimento para que essa guerra cesse, que cesse esse sofrimento que é imposto aos moradores dos dois países e que respingue em todo o mundo, causa insegurança, né, causa grandes dores, pessoas que, às vezes, família inteira é dizimada por a guerra, uma crueldade que fica difícil a gente entender, né? Que Deus possa colocar a compaixão, o perdão, a vontade firme, e que as nossas energias, nossos pensamentos, sejam direcionados para essas pessoas, para que aqueles que estão passando por essa prova, por essa dificuldade, essa expiação, possam se fortalecer para enfrentar com muita fé, com muita esperança. E aqueles que têm o poder de decisão, que possam buscar a decisão mais acertada pela paz, pelo amor, pela compreensão entre os povos. Pedimos também todos os que estão aqui presentes se mantenham nesse clima, né, nessa sintonia de amor, de paz, buscando tirar dessa noite o aprendizado necessário. Os mentores aqui presentes, agradecemos a presença, a orientação e a intuição que o palestrante deve receber durante essa noite para melhor esclarecer o seu evangelho, mestre. Que assim seja, que a paz de Jesus permaneça entre nós. E assim, seu João, seja bem-vindo mais uma vez, está por sua conta. Muito obrigado. Que a espiritualidade amiga possa nos amparar nesse momento, que sejamos simples, verdadeiros, sabendo que não são informações nossas, que tudo nos vem pela misericórdia do nosso Mestre amado Jesus. Tinha um senhor, né, um príncipe dos fariseus, o Nicodemo, bem conhecido nosso, né, que ele simpatizava com Jesus e tal, mas não tinha medo de confessar porque era perigoso, o ambiente não permitia. Então ele foi à noite visitar Jesus, escondido e tal. Chegou e falou: Senhor, nós sabemos que és mestre, enviado de Deus, porque
se eu não fosse enviado de Deus, eu não poderia fazer as coisas que o senhor faz. Aí Jesus responde, olha, uma coisa eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele não entendeu bem a pergunta. Ele falou, mas como? Como nascer de novo? Eu já velho, eu vou buscar o ventre da minha mãe novamente? Né? Aí conversaram e tal. Jesus falou, olha, não adianta eu te ensinar as coisas do céu se você ainda não entende as da terra. Mas só que quando ele disse que Jesus era mestre, que ele reconhecia que Jesus tinha poder, ele estava sendo sincero. Tanto que ele renasceu naquela visita sem ter que encontrar um ventre. Ele renasceu por quê? Ele demonstrou isso depois do Calvário, né? Ele se associou com José de Arimateia para custear os funerais de Jesus. Quer dizer, a visita realmente foi um nascimento para ele, né? Ele renasceu verdadeiramente, né? E de outra feita, Jesus, caminhando com o pessoal lá em Jericó, quando ele encontrou aquele cego, Bartimeu, o pessoal ficou muito comovido, né? Mas que destino difícil, nascer cego e tal, que castigo é esse? E alguém pergunta, Senhor, mas quem pecou? Foi ele ou foram seus pais que pecaram para que nascesse cego? Aí Jesus falou, não, ninguém pecou. Ele nasceu assim, que é para que se manifeste nele as obras de nosso Pai. Mas essa questão, pelo menos na minha região, lá no sul de Goiás, quando a gente conhece alguém assim, de natureza meio difícil, fala, isso é assim para pagar os crimes do pai, o avô desse cara era gente malvada e tal. Então, tinha essa fama, né, de carregar a culpa dos outros. Mas se a gente voltar um pouquinho, lá, o primeiro a aprender essa lição foi o nosso Abraão, né? Quando ele ficou sabendo da ordem de Deus para destruir Sodoma e Gomorra, ele ficou preocupado, né? E perguntou para Deus, mas Senhor, destruirá os justos junto com os ímpios? Aí ele disse, longe de ti pensar uma coisa dessa. O justo nunca pagará pelo crime do ímpio, né? E depois, também, lá no livro de Reis, no capítulo 14, fala o seguinte, o pai não morrerá pelo filho, e nem tampouco o filho pelo pai. Cada um vai morrer pelo seu próprio crime. Então, não é assim, eu nasci doente porque meu pai foi mau. E tem também, no profeta Jeremias, fala até num provérbio, fala, eu não quero mais ouvir esse provérbio, que os pais comeram a uva verde, os filhos nasceram com o dente doente. Não, se o pai comeu a uva verde, ele que vai nascer com os dentes doentes, com os dentes embotados. Ou, se o filho nasceu com os dentes ruins, provavelmente ele comeu alguma coisa errada. Então, se eu nasci sofrendo alguma coisa, não foi porque meu pai pecou por mim. Eu pequei, né? E a justiça não permite, não é verdade? E o Senhor ainda esclarece ainda, lá no profeta Ezequiel, ainda diz mais, fala, olha, a vida do filho quanto do pai me pertence. Então sou eu que vou saber onde é que a lei vai ser aplicada, quem vai pagar o quê, né? Então tudo me pertence. Mas é negócio de renascer de novo, né? Que Jesus falou lá para o Nicodemos, perguntou por que esse menino nasceu assim. Então, isso aconteceu naquela viagem de Jacó, naquele sonho que ele teve, ele viu à noite, sonhando, ele viu Deus lá em cima da escada, e Deus se apresentou para ele, falou, olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, seu Deus de Isaac, e eu te farei voltar várias vezes a essa terra, até que você cumpra tudo o que eu vou te mandar. Eu vou te dar de herança essa terra, mas você vai ter que voltar muito aqui. Quer dizer, vai voltar várias vezes à terra, vai ter que renascer várias vezes. Não tem como, né? E, seguindo, passou essa história, a história de Jacó, a gente sabe, aí chegou lá no Moisés, já no final, lá no Deuteronômio, capítulo 34, quando Moisés morre, né?
diz lá o seguinte: nunca se levantou em Israel outro profeta como Moisés. Nunca teve um igual a Moisés. Mas mais um pulo no tempo, já Jesus conversando com o pessoal, lá no capítulo 11 de Mateus, Jesus diz: entre os nascidos de mulher, não existe ninguém tão grande quanto o Batista. Então, Jacó tinha que voltar várias vezes à terra. Não teve ninguém tão importante quanto Moisés. Mas não teve ninguém tão grande quanto o Batista. E está faltando alguém no meio dessa história aqui, que a gente. Uma mensagem do Senhor que está lá no profeta Malaquias, no capítulo 4. Olha, eu vos enviarei Elias antes do dia do Senhor. Quer dizer, nessa faixa, nesse espaço de tempo aqui, o Elias não entrou em cena, mas teve a promessa: eu vou mandar o profeta Elias. O profeta Elias já tinha morrido, sei lá, uns 400 anos antes, ia chegar antes do Senhor. Está lá no livro de Malaquias, né? Tá. Vamos dar mais um pulo no tempo. Já quando o Batista batizando lá e tal, ele ficou sabendo que Jesus estava fazendo cura, tinha alguém, ele mandou perguntar: o senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar mais um pouco? Aí eles perguntam: mas por que o Batista? Aí Jesus responde para o pessoal: olha, porque este é aquele de quem está escrito: enviarei meu anjo diante de ti. Enviarei o meu anjo diante de ti. E quando o anjo visitou Zacarias para avisar que a Isabel ia ficar grávida, ia receber, né, tal, o anjo disse o seguinte: olha, ele irá diante dele em espírito e virtude de Elias. Como é que é isso? O Elias morreu lá naquele problema com o pessoal de Baal, aquele pessoal falso lá, né? E tal. Ia chegar na frente de Jesus e não diz mais, ele vai em espírito e virtude de Elias, né? Aí depois o pessoal pergunta para Jesus: Senhor, mas por que diz então que Elias tem que vir primeiro? Se Elias vai, então, por que Elias vai vir primeiro? Aí ele responde: olha, na verdade, Elias já veio, mas não o conheceram. E fizeram com ele o que vão fazer com o Filho do Homem. Aí os próprios apóstolos compreenderam ali que ele estava falando realmente de João Batista. Que a gente sabe até o que aconteceu, né? E ele diz mais: já veio, não conheceram, e depois ele confirma: se você quer saber, esse realmente é o profeta Elias. Não tem mais dúvida, né? E por que essa morte do Elias? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo, a pergunta 764, fala da pena de talião. Nós sabemos que o Elias teve aquele problema lá com os profetas de Baal, né? Ele orou, o Senhor mandou fogo do céu para queimar a oferta e tal, mas depois ele se entusiasmou e mandou tirar a vida de umas pessoas, né? Aí ele vem lá, o João Batista, arruma aquele problema lá com a esposa do Herodes. O que aconteceu? Perdeu a cabeça. Então, muita gente defende essa teoria de que ele veio pagar. Quer dizer, não é a questão do olho por olho, dente por dente. Não, porque a pena de talião é justiça e misericórdia de Deus. Eu cometi uma barbaridade. Eu não precisava ter tirado a vida de ninguém, mas fiz aquilo. Então, eu vou pedir para pagar. Porque quando eu tomo consciência dos meus erros, quer dizer, que eu encontro Jesus, eu faço questão de pagar a minha dívida. Porque aqui, quando a gente quer andar mais ou menos certo, a gente procura pagar nossos débitos, quanto mais com o Pai. Então, a pena de talião é para isso, né? É para permitir, então, que o Elias pagasse aquele crime. E provavelmente aquelas pessoas envolvidas também faziam parte do grupo, né? E quando aquela história do anjo que visitou Zacarias, tal, depois veio e visitou Maria, tá. Mas quando Maria recebeu a visita do anjo,
A Isabel já estava grávida do Batista já há uns 5 ou 6 meses. Aí, quando ela foi visitar o Batista, vai visitar a Isabel, o Batista estava ainda no ventre, né? Mas quando a criança ouviu a voz da Mãe Santíssima, ele saltou no ventre. Até a Isabel falou, mas o que está acontecendo comigo? Eu receber a mãe do meu Senhor. Mas isso não tem nenhuma novidade, porque o Senhor mandou isso. Lá no profeta Jeremias, no capítulo 1, o que o Senhor diz? Olha, antes que eu te formasse no ventre, e antes que eu te tirasse da madre, eu já te conhecia e te santifiquei como profeta. Então, como é que eu tenho que nascer várias vezes? Eu tenho que ter um ventre para me receber. Eu tenho que ter a bênção do Senhor para isso. Por isso que Jesus já me conhece antes de eu nascer. Ele está afirmando isso aqui. Eu já te conheço desde quando. Agora, esse antes para Jesus é tanto tempo que a gente não tem nem noção, né? Quando? Porque tem um determinado momento que ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, esse tempo, esse ontem ou antes, para Jesus, é um tempo que a gente nem consegue imaginar. Mas, por falar, já que estamos falando em nascer, renascer, ir para o ventre, ou renascer sem precisar do ventre, eu gostaria de contar uma história. Isso aí está até no livro Boa Nova, que é do Humberto Campos e o Chico, né? Que conta. Tinha um bosquezinho lá na minha terra, lá no sul de Goiás, a gente fala. Tinha uma capoeirinha, né? Muito vegetal, tá? Vegetação mais ou menos intensa, mas veio uma seca muito brava, né? A chuva sumiu tal, foi secando as plantas, foi secando, e tinha tudo, tinha fruta, tinha flor tal, e as plantas foram morrendo, mas tinha um pé de rosa que continuava bonito, continuava florido, verdinho, todo mundo secando e a rosa e tal. E o pessoal sempre admirava ela. Ela era muito vaidosa, que era a mais bonita ali da região, com certeza, a mais cheirosa, né? Mas ela começou a ficar preocupada com aquilo. Falei, mas está todo mundo morrendo aqui seco, por que eu estou verdinha, bonita e saudável? Só que ela era vizinha de um cacto, que ela sempre esnobava ele, porque o cacto é um bicho feio, cheio de espinha, aquela folha dura e tal. Ela vivia esnobando, né? O pobre do cacto. Mas e o que ela percebeu? Ela percebeu que as raízes dela estavam fresquinhas, molhadas. Então ela percebeu que o cacto, pelas raízes, ele estava alimentando ela. Tá. Aí foi aí que ela ganhou os espinhos, porque ela não tinha espinho. Até aquele momento ela era tão linda que era uma rosa sem espinho. Mas quando ela ficou sabendo disso, ela não aguentou, foi lá e abraçou o cacto e colheu aqueles espinharados todos, né? Da rosa. Mas aí passou tal. Segundo Humberto de Campos, associado com o nosso Chico, né, Jesus passando depois que a Maria renasceu, acompanhou Jesus, lavou os pés de Jesus, né, recebeu Jesus lá no túmulo, foi a primeira vez Jesus depois da ressurreição, né? Jesus vai, ela está chorando num canto. Aí ele falou, mas Maria, por que você está chorando? Depois você passou por tudo, agora que a vida está boa, foi o Senhor. Mas é com a vida errada que eu levei e tal, eu prejudiquei a minha vida, eu maltratei o meu corpo, e agora eu não consigo ser mãe. Eu não consigo ser mãe porque... Então a vida perdeu sentido. Ô, Maria, mas olha, eu te falo uma coisa. Até hoje eu não sei te dizer que o que é mais importante para meu pai, se é aquela que concebe, gera, pare e cria, ou se é aquela que se dedica, se santifica em cuidar dos filhos das outras, dos filhos que não têm mãe. Eu tenho muita dificuldade de falar desculpa, mas ele saiu, então saiu, ela entendeu direitinho, né? Jesus despediu, foi embora, ela saiu. Quando ela andou um pouquinho, ela encontrou uma família de leprosos. Aí ela lembrou do mestre, naquele momento, foi Maria. Eu não sei qual que é mais importante para meu pai. Separar, criar, amamentar, ou cuidar de quem não tem mãe. São tantos filhos sem mãe, Maria, que ela foi lá e fez como a Rosa no cacto. Abraçou aqueles leprosos e até onde a gente conhece da história,
ela continuou cuidando daquela família de cactos. Era isso. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. As várias, né, passagens do Cristo que nos leva à reflexão sobre a continuidade da vida e sobre as vidas que nós já tivemos. Jesus tinha essa clareza, né, esse conhecimento mais ampliado sobre o antes e o futuro que nós temos. E isso nos leva a refletir a importância da nossa existência anterior e a importância também do Espiritismo, que vem trazer esses esclarecimentos e uma interpretação mais ampliada da doutrina de Jesus, né, do Evangelho do Cristo, que nos traz a visão das diversas vidas, as vidas, a reencarnação, e que nos consola. Sabemos que nós não paramos por aqui, vamos continuar sempre, somos imortais. André, você acha que não conseguiu, né, colocar o microfone no ar? Combinado era eu iniciar e o André encerrar. Eu acho que deve estar com dificuldade lá para ligar o microfone. E dessa forma, então, nós encaminhamos para o encerramento, fazendo a nossa oração, né? E peço a todos que nos mantenhamos com pensamento elevado a Deus, a Jesus, que nós possamos tirar o melhor de nós nesse momento, essa sintonia, para gerar essa energia de amor, essa energia magnética que nos envolve e que, através da presença dos espíritos, dos mentores, dos coordenadores dessa reunião, essa energia seja direcionada em cada lar, em cada pessoa, e que possa ser magnetizada, fluidificada as águas que foram colocadas em seus recipientes, em cada lar que está nos ouvindo, com a nossa vontade, a vontade de cada um aqui presente, essa água vai ser transformada, já está sendo transformada em uma medicação que vai ser utilizada de acordo com a nossa necessidade, com a necessidade de cada um aqui presente. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, Sr. João, muito obrigado pelas palavras. Verinha, obrigado pela presença. Sheila, André, a Lourdes lá de Naviraí. Tem uma outra pessoa que apareceu aqui, mas eu não consegui identificar, porque teria que colocar o nomezinho embaixo, assim, né? Igual tá ali o Sr. João, André Luiz, Odilon, mas alguns não colocam o nome, às vezes a imagem não aparece. Muita paz para todos.